Leitura do livro O Caminho para o Filho Andar. Como usar as Escrituras no treinamento dos filhos. Autor Lou Priolo, Nutra Publicações. Leitura de Guilherme Farsoni. Capítulo 7. Aprenda a usar o Manual de Instruções da Vida. Não há como fazer o que você sugeriu neste livro sem conhecer melhor a Bíblia. Preciso conhecer o que Deus diz e onde na Bíblia se encontra o que Ele diz. Fico me perguntando se eu conheço a Bíblia o suficiente para fazer o que está recomendando. A bem da verdade, não sei como fazer, isto é, onde e como encontrar as respectivas referências nas Escrituras. Se você está pensando desta forma enquanto faz a leitura do livro, eu me solidarizo com o seu temor. Temos um chamado e uma responsabilidade que são grandiosos. A verdade é que criar filhos biblicamente dá trabalho. Se você quer ser um pai biblicamente eficaz, terá que investir tempo e esforço em seu estudo pessoal da Palavra de Deus. Aparentemente, Timóteo conhecia as Escrituras desde sua infância, porque sua avó e sua mãe já as conheciam, 2 Timóteo 1:5. Ele possuía a mesma fé que elas tiveram. Vale a pena observar em Deuteronômio 6 que o mandamento para os pais conhecerem as Escrituras precede ao mandamento de ensinarem seus filhos diligentemente. Amarás, pois, o Senhor nosso Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, 5-7. As palavras de Deus devem estar, antes de tudo, em seu coração, pois desta forma é razoável esperar que elas estejam no coração de seus filhos. Colocando na linguagem do apóstolo Paulo, a palavra de Cristo, primeiro, habite ricamente em vós, em toda sabedoria, antes de serem capazes de instruírem-se e aconselharem-se mutuamente. Colossenses 3,16. Infelizmente, muitos crentes não separam nenhum tempo no seu dia a dia para estudarem pessoalmente as Escrituras, muito menos ensiná-las aos seus filhos. Entretanto, a Bíblia está repleta de referências que deveriam nos motivar a investir tempo no seu estudo. Jó disse: do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da tua boca. Jó 23:12. Davi registra como bem-aventurado é o homem cujo prazer está na lei do Senhor e que medita na sua lei de dia e de noite. Salmos 1:2. O salmista declara nos Salmos 119, 97 e 98. Quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Citando Deuteronômio 8:3, Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Pedro ordena: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2:2. Os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17:11. Os santos das passagens bíblicas que você acabou de ler levaram muito a sério o estudo da Bíblia. Eles o viam como e fizeram dele uma prioridade. Geoffrey Thomas, em seu excelente livreto intitulado Reading the Bible, que significa ler a Bíblia, colocou isso de modo muito apropriado. A vida cristã, enquanto permeada por boas intenções de leitura constante das Escrituras, também é marcada por várias quebras dessas resoluções, várias frustrações de não se conseguir levar avante sem interrupção essas boas intenções. Jesus nos exorta a examinar as Escrituras. João 5:39. Isto é, devemos esquadrinhar a palavra de Deus, meditar nela, submetê-la a todo tipo de análise, perceber todas as suas nuances. Devemos ser obcecados pelo desejo de entendê-la. Essa preocupação apaixonada não deve jamais tornar-se eventual ou secundária. Deveria ser uma prioridade na vida cristã, uma atividade em torno da qual gira sua existência. Sendo assim, em vez de tentar encaixar o estudo da Bíblia na sua agenda diária, como muitos fazem, não seria melhor planejar as suas atividades diárias levando em conta o seu estudo pessoal da Palavra de Deus? Você não separa um tempo todos os dias para comer, tomar banho, arrumar-se ou várias outras coisas?
Você não coloca em sua agenda uma variedade de outras coisas importantes que têm de ser feitas no seu dia? Se você se programa para todas essas atividades necessárias, você não deveria encontrar tempo para a prioridade mais fundamental da vida, adorar a Deus através do estudo da Bíblia e da oração? Você é como Marta, ocupada com muito serviço e preocupada e inquieta com muitas coisas? Lucas 10, 40, 42? Ou você é como Maria, a qual sabia que apenas poucas coisas são necessárias na vida, na verdade somente uma, estar aos pés de Cristo e ouvir sua palavra? Acredito que, se você ainda não faz, deve começar a fazer hoje do estudo pessoal da Bíblia e de oração a sua maior prioridade. Não há atalho espiritual, não há uma pílula de conhecimento bíblico instantânea, nem um pó mágico que possa dar-lhe uma graduação teológica ou um treinamento relâmpago. Você precisa aprender a palavra de Deus pouco a pouco, linha por linha, preceito por preceito. Mas a boa notícia é, você aprende à medida que caminha. Caso você ainda não tenha começado, você deve começar imediatamente. Porém, você pode argumentar, mas eu não sei como ou por onde começar meu estudo das Escrituras. Antes de oferecer ajuda para o seu dilema, saiba que muitos livros para ajudar os crentes em seu estudo pessoal da Bíblia têm sido escritos por pessoas mais capacitadas no assunto do que eu, e de maneira muito mais profunda do que eu poderia fazer neste livro. A maioria dessas excelentes obras foram feitas para ajudar as pessoas por meio do estudo indutivo da Bíblia, entre parênteses, exegese. A exegese, a ciência que explica o significado de um texto da Bíblia, deve ser equilibrada pela teologia sistemática, a sistematização de tudo o que a Bíblia diz sobre um dado tópico dentro de um estudo consistente e vice-versa. Mas existem relativamente poucas que ensinam as pessoas a utilizarem as Escrituras como um manual de instrução para a vida. Eu gostaria de dar algumas sugestões práticas e ferramentas que ajudarão a encontrar os textos bíblicos que tratam dos problemas na vida de seu filho. O texto a seguir certamente não é uma lista exaustiva de sugestões ou ferramentas para estudos bíblicos, mas sim algumas delas que eu pessoalmente achei úteis em minhas próprias tentativas para descobrir e sistematizar assuntos da vida. Você encontrará mais informações sobre tais recursos no apêndice F. Recursos bibliográficos. Um curso intensivo sobre resolução bíblica de problemas. A seguir, apresentarei uma abordagem que parte de um problema específico em sua vida ou na vida de seu filho para a Bíblia, com o propósito de encontrar um diagnóstico e uma solução apropriada. Este é um curso intensivo a respeito da resolução bíblica de problemas, não um exaustivo tratado sobre este assunto. Esta forma usada para encontrar soluções bíblicas para um problema da vida certamente não é única, ou necessariamente o melhor método. Caso você possua outro método que funcione melhor, talvez fosse bom que você continuasse com ele. Este é um dos raros livros que explica em detalhes como, a partir das Escrituras, podemos encontrar soluções, respostas para problemas específicos, questões da vida, que é o livro de J.E. Adams, What to Do on Thursday. O que fazer na quinta-feira? Quero salientar que você deve possuir pelo menos um conhecimento básico de interpretação bíblica antes de tentar utilizar esse método. Uma pessoa pode encontrar na Bíblia o que quiser e fazer com que ela diga aquilo que ela quiser, caso essa pessoa não esteja comprometida com os princípios adequados da hermenêutica bíblica. A hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. Como uma ciência, há leis que regem a forma como podemos compreender o sentido de uma porção específica das Escrituras. Explicar essas leis está além do propósito deste livro. Entretanto, incluí no apêndice F, recursos bibliográficos, vários livros sobre o assunto que o ajudarão tanto a compreender melhor a ciência da hermenêutica, como a cultivar as habilidades necessárias para um tratamento simples e conciso do assunto. Leia os capítulos de 8 a 10 do livro What to Do on Thursday. Para simplificar, lhe darei uma pequena lista de perguntas que visam solucionar problemas que o conduzirão aos textos bíblicos mais adequados e necessários para cumprir o que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Da mesma forma, como fizemos com as perguntas do último capítulo sobre o uso da vara, lembre-se que algumas das suas respostas podem se sobrepor. 1. Consigo identificar o problema com a terminologia bíblica? Permita-me dizer isso mais uma vez. Um problema não pode ser resolvido biblicamente sem antes ser diagnosticado com a respectiva terminologia bíblica. A frase mais importante encontra-se em 1 Coríntios 2,13.
não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. NVI, ênfase adicionada. Provavelmente você não encontrará a palavra tímida em nenhuma tradução da Bíblia em português. No entanto, duas são as causas básicas mais comuns para a timidez: orgulho e medo. Da mesma forma, o termo teimoso não é um conceito bíblico, mas o termo obstinado é, ou seja, ele define alguém inquebrantável em sua vontade de fazer sempre o que lhe agrada. Tito 1,7, 2 Pedro 2,10. Até certo ponto, eu quero que meus filhos sejam determinados, isto é, espero que eles tenham tal domínio sobre seus desejos que obedeçam a Deus até quando os outros, o mundo, seus próprios sentimentos, a carne, ou até mesmo Satanás, o diabo, o tentarem a fazer de outra forma, mas de modo algum desejo que eles sejam obstinados. Tome cuidado também com o pretenso diagnóstico médico, tal como o transtorno de déficit de atenção, que tem como um dos seus sintomas principais e mais corriqueiros a manifestação da ira pecaminosa e falta de domínio próprio. Transtorno de déficit de atenção é outro doença não orgânica, conceito do DSM, Manual de Diagnóstico e Estatística, 4ª edição, da Associação de Psiquiatria Americana. Obrigue-se a pensar biblicamente. Não se contente com outra interpretação, e sim com a interpretação de Deus sobre o problema. Mesmo que você esteja convencido que há uma base orgânica, fisiológica para o comportamento de seu filho, procure identificar as motivações pecaminosas relacionadas àquele problema com as quais ele está lidando. É possível que haja realmente problemas médicos que tenham como efeito colateral uma maior tentação para pecar. Assim como Jó, ao ser afligido em seu corpo, veja Jó 2, ficou mais tentado a pecar. Da mesma maneira, as doenças físicas podem fazer com que a pessoa tenha mais facilidade para pecar e mais dificuldade em obedecer a Deus. Sendo assim, tal pecado não pode ser justificado, especialmente para os crentes em Cristo, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus promete aos crentes que Ele proverá graça, poder e desejo sobrenatural para que não pequem, mesmo quando estiverem doentes ou cansados. Confira 1 Coríntios 10, 13. Essa graça está disponível tanto para pais como para filhos crentes. O mundo e até mesmo outros cristãos podem se contentar com outra interpretação e não a interpretação bíblica, mas você deve sempre procurar o diagnóstico correto caso queira encontrar uma solução bíblica que permaneça. 2. Será que cheguei à raiz do problema em vez de simplesmente identificar os seus sintomas? Ao lidar com o pecado, é importante não nos concentrarmos apenas nos problemas percebidos, isto é, nos sintomas. Quando há questões muito graves, controlando o coração como também falhas de caráter. Obviamente, mesmo os problemas sintomáticos do pecado, tais como a crítica sarcástica e cruel ou a explosão de mau humor, são graves para Deus e devem ser corrigidos. Mas, se você parar neste ponto sem procurar lidar com os problemas mais profundos, tais como uma deficiência de caráter, um desenfreado desejo idólatra ou um padrão de pensamento pecaminoso, outros provavelmente virão à tona, ainda que os sintomas manifestos primeiramente não ocorram de novo. Procure aspectos comuns para todos os pecados de seu filho. Qual atitude pecaminosa ou pecado relativo ao caráter está associado à maioria de suas transgressões? Quanto de seu comportamento está enraizado em pecados relacionados às atitudes, tais como egoísmo, orgulho, preguiça ou ira? Ele é um amante dos prazeres, amante do dinheiro ou um amante da aprovação dos homens? Ele tem prazer com as coisas do homem mais do que com as coisas de Deus? Ele valoriza coisas que Deus valoriza tanto quanto deveria? Ele valoriza coisas que Deus não valoriza tanto quanto deveria? O seu comportamento tem traços específicos de alguma pessoa na Bíblia, tais como a de um homem irado, um tolo, um preguiçoso, um mentiroso ou um idólatra? Ou será que o seu comportamento simplesmente indica que, na realidade, ele não é verdadeiramente um cristão? São perguntas como estas que um pai cuidadoso faz a si mesmo e ao seu filho no processo da correção. 3. Será que identifiquei tanto o que deve ser despojado como o que deve ser revestido? Como vimos, o processo bíblico de mudança é duplo. O comportamento pecaminoso deve ser despojado, bem como deve ser substituído por alternativas bíblicas apropriadas. Com o passar do tempo, à medida que você responder as duas primeiras perguntas acima,
Provavelmente você já terá identificado o que deve ser despojado. O próximo passo é determinar exatamente o que substituirá o comportamento pecaminoso. Frequentemente uso a seguinte ilustração com meus aconselhados, quando explico a eles a dinâmica do despojar, revestir. Eu seguro um copo que está próximo à jarra de água gelada sobre minha mesa e digo: este copo representa o seu coração. Então, depois de enchê-lo até a metade com água, continuo: se eu quisesse esvaziar esse copo de tal maneira que fosse difícil para que outra pessoa conseguisse enchê-lo, eu teria que fazer mais que simplesmente esvaziá-lo. Eu teria que enchê-lo com algo mais pesado que a água, talvez com um pouco de areia ou com outro líquido mais denso. À medida que adicionasse a substância mais pesada que a água, ela afundaria no copo. No momento em que o copo começa a encher a partir do fundo, eu pergunto: o que acontecerá com a água? Geralmente as pessoas respondem: a água se deslocará e começará a transbordar. Exatamente, é assim com o pecado em nossa vida. Substituímos o pecado em nossa vida e coração, trocando-o por algo melhor, ou biblicamente mais pesado. Na dependência do Espírito, substituímos as palavras podres por palavras edificantes. Efésios 4:29. Um comportamento ímpio por um comportamento piedoso. Pensamentos pecaminosos por pensamentos justos. Motivações egoístas por motivações baseadas no amor. Más atitudes por boas. E assim por diante. Porém, em primeiro lugar, precisamos entender exatamente qual é o pecado a ser removido e qual a qualidade que deve substituí-lo. Lembre-se, abandonar hábitos simplesmente é próprio dos descrentes. Nós substituímos hábitos pecaminosos por hábitos piedosos. Pais, se vocês não estão incutindo em seus filhos as alternativas bíblicas para o pecado que estão tentando corrigir neles, vocês simplesmente não os estão treinando biblicamente. 4. Existem orientações na Bíblia que devem ser obedecidas para resolver o problema? Algumas vezes a resposta para um problema é descrita claramente na Bíblia, ou seja, para resolvê-lo, mandamentos específicos das Escrituras precisam ser obedecidos. Por exemplo, suponhamos que seu filho chegue da escola relatando um pecado grave que um de seus amigos cometeu contra ele. Um pecado que não pode ser ignorado de acordo com Provérbios 19:11. Nem pode ser coberto pelo amor, como Pedro sugere em 1 Pedro 4:8. Pelo menos duas passagens do Novo Testamento lidam com a solução para este tipo de problema. Lucas 17:3 e 4. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe, se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Mateus 18:15 e 16. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Nesses casos, a solução oferecida pelas Escrituras geralmente envolverá ensinar o seu filho sobre essas passagens, caso ele ainda não esteja familiarizado com elas, e ajudá-lo a elaborar um plano para implementar algum tipo de confrontação amorosa ao ofensor, esperando que seu filho conceda o perdão ao seu amigo. Na maioria dos casos, é melhor orientá-lo dessa forma antes de você envolver-se diretamente no conflito. A Bíblia está repleta de conselhos que apontam para diversos tipos de problemas específicos. Além disso, há um grande número de mandamentos nas Escrituras que, se não forem seguidos, desagradam a Deus, bem como produzem consequências dolorosas. Algumas vezes a solução para os problemas da vida pode ser encontrada no simples ato de começar a obedecer a determinadas orientações claras da Bíblia. Jay Adams, em seu livro What to Do on Thursday, O que fazer na quinta-feira, usa a terminologia soluções biblicamente orientadas no lugar de escrituras. E como as crianças lidam diariamente com outras igualmente pecadoras, creio que essas duas passagens deveriam ser ensinadas e explicadas para elas o mais breve possível. 5. Existem princípios nas Escrituras dos quais a solução para um problema pode ser derivada? Nem sempre a solução para um problema específico é claramente delineada nas Escrituras e, por consequência, deve ser extraída de princípios bíblicos apropriados à situação. Algumas vezes esses princípios são citados como soluções derivadas da Bíblia. Uma solução proveniente da Bíblia é aquela que é desenvolvida de acordo com os princípios bíblicos, que visa o cumprimento de um objetivo bíblico para o qual não são dadas orientações específicas nas Escrituras.
Vamos supor que após fazer uma pergunta importante ao seu filho, ele responda de modo bem arrogante. Uma forma de começar a resolver esse problema seria trabalhar com o texto de Provérbios 15, 28a como parte da solução. Você poderia falar assim: querido, essa não é a forma como um garoto de 10 anos deveria responder para o seu pai. Você foi muito arrogante. Confira Salmo 75:5. A Bíblia diz que o coração do justo medita o que há de responder. Vejamos quantas respostas mais apropriadas e humildes juntos podemos encontrar para a minha pergunta nos próximos 5 minutos. Ou ainda, se seu filho adolescente vem até você constantemente reclamando que ele nunca tem dinheiro suficiente, talvez uma solução derivada da Bíblia como proposta abaixo o ajude. Filho, o livro de Provérbios identifica mais de uma dúzia de coisas que levam as pessoas à pobreza. Na verdade, você sabia que Jesus falou mais a respeito de dinheiro que do céu e do inferno juntos? Vamos abrir uma concordância bíblica para ver nas Escrituras se você está violando alguns dos muitos princípios ensinados por Deus acerca de finanças. Imaginemos que você está tentando ajudar seu filho a resolver um problema tão simples como não lembrar-se ou esquecer de fazer as coisas que deveria fazer. Você poderia abordá-lo usando algumas soluções derivadas das Escrituras. Você pode encorajá-lo a prestar mais atenção explicando o princípio encontrado em Hebreus 2:1, de que quanto maior a atenção, menor a possibilidade de esquecermos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ou você pode ajudá-lo a fazer e a memorizar uma lista das coisas que sistematicamente ele tem esquecido de fazer, como Pedro fez no primeiro capítulo de sua segunda epístola. 2 Pedro 1, de 5 a 9. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Você também pode lembrar regularmente ao seu filho quais são as suas responsabilidades. Revise sua lista com ele, no dia a dia, e não apenas nos momentos que ele se esquecer, como Pedro fez com sua lista. 2 Pedro 1, de 12 a 15. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade de já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente para fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Você pode explicar ao seu filho com base em alguns versículos como Deuteronômio 8, de 11 a 20, Provérbios 3, 1 e Mateus 16, 8 a 10, que embora algumas vezes nos esqueçamos de cumprir nossas responsabilidades, especialmente após termos ouvido diversas vezes, somos responsáveis por lembrar, e consequentemente estaremos pecando se falharmos em lembrar. Você não pode esquecer de explicar ao seu filho quais serão as consequências futuras para outros esquecimentos semelhantes. Você deve permitir que seu filho sofra as consequências naturais de seu esquecimento, lembrando que esse procedimento também está de acordo com o princípio bíblico. Provérbios 1, 31 e Hebreus 12, de 5 a 11. Você também pode ajudá-lo a preparar uma lista diária de tarefas com todas as suas responsabilidades e prestar contas do cumprimento de cada uma delas de acordo com Efésios 5, 15, 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Muitas vezes, tanto as soluções bíblicas diretas como as soluções derivadas da Bíblia são necessárias para resolver problemas de forma efetiva. Permita-me mais uma palavra de precaução. Uma solução derivada da Bíblia nunca deve ser elevada à posição de uma solução bíblica direta. Não diferenciá-las, equiparando um princípio bíblico ao mesmo nível de um mandamento, corremos o risco de nos tornarmos legalistas. Como às vezes digo ao meu aconselhado, você deve ler mais sua Bíblia do que normalmente tem feito. A menos que tenha uma ideia melhor, sugiro que comece com o livro de Provérbios.
É claro que, como pais, algumas de suas soluções sugeridas serão ordens de que seus filhos deverão obedecer. Caso eles acreditem que têm ideias melhores, poderão fazer uma respeitosa sugestão para sua consideração. 6. Alguém nas Escrituras já enfrentou a mesma situação ou algo parecido? A Bíblia não contém apenas mandamentos e princípios que são úteis na solução de problemas. Ela também possui uma abundância de exemplos bons e maus que esclarecem entre as maneiras corretas e erradas na resolução dos problemas. Esses modelos foram incluídos na Palavra de Deus para nos auxiliarem na solução dos dilemas da vida diária. Uma tabela onde temos o título: Você pode pensar em alguém na Bíblia que teve filhos rebeldes, perdeu algum bem do qual gostava muito, lidou com a culpa de forma bíblica ou de forma não bíblica, foi acusado falsamente, teve inveja do ímpio, foi tirado de seus pais, não conseguiu caminhar com outro crente, roubou algo e teve que restituir, alguém que mentiu, alguém que teve irmãos que o trataram mal, alguém que ficou deprimido, alguém que ficou ansioso, alguém que falhou em expressar amor a alguém? Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Quando você e seu filho estiverem lidando com um problema, pesquisar as Escrituras com o intuito de descobrir outros que também estiveram diante de uma provação semelhante pode ser bastante útil. À medida que você estuda os exemplos de outros homens e mulheres registrados na Bíblia, faça as seguintes perguntas: o que foi feito, se algo foi feito, para causar o problema? O que foi feito para resolver o problema de forma adequada? O que foi feito para resolver o problema de forma inadequada? 7. Há alguma promessa nas Escrituras que possa ser reivindicada relacionada ao problema? Você e seu filho não necessitam apenas de ajuda para resolver problemas. Vocês também precisam de esperança. É aqui que entram as promessas das Escrituras. Algumas pessoas entendem que é mais proveitoso classificá-las em duas categorias: promessas condicionais e incondicionais. Como há menos promessas incondicionais que condicionais na Bíblia, comecemos por elas. Quando digo promessas incondicionais, refiro-me àquelas promessas na Palavra de Deus onde não há nenhuma condição a ser atendida pelos crentes. Elas nos pertencem e podemos nos apropriar delas por causa de nossa posição em Cristo. Muitas delas estão relacionadas a bênçãos eternas ao céu que foram preparadas para aqueles que creram na morte substitutiva de Cristo na cruz. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. 1 João 2,25, veja também 1 João 3,2 e Apocalipse 21,4. Há outra categoria de promessas incondicionais que vale a pena mencionar neste contexto. Elas afirmam o compromisso de Deus no aperfeiçoamento do caráter de seus santos. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Veja também Salmo 138:8 e 1 Tessalonicenses 5:23-24. É possível que outra categoria de promessas incondicionais possam estar naqueles versículos da Bíblia que falam das perfeições de Deus, seus atributos que, como Ele, são imutáveis e podem ser apropriados pela fé. Pais, vocês podem ter certeza que Deus está muito mais comprometido com o processo de santificação de seus filhos que você. Pessoas na Bíblia que... Algumas respostas para as perguntas da página 179. Teve filhos rebeldes? Eli, Jó, Samuel, o pai do filho pródigo. Perdeu algum bem do qual gostava muito? Jó, o filho pródigo mais novo. Lidou com a culpa de forma bíblica? Davi. Lidou com a culpa de forma não bíblica? Judas. Foi acusado falsamente? Paulo, Jesus, José, Mordecai, Maria. Teve inveja do ímpio? Asaf, Salmo 73. Foi tirado de seus pais? Moisés, Daniel, José. Não conseguiu caminhar com outro crente? Evódia e Sintique, Paulo e Marcos. Roubou algo e teve que restituir? Zaqueu, Onésimo. Mentiu? Ainda não encontrei todos.
Teve irmãos que o trataram mal: José, Abel, Esaú, Jesus. Ficou deprimido: Elias, Jó, Davi. Ficou ansioso: Marta, o servo mau e negligente, na parábola dos talentos, Mateus 25. Falhou em expressar amor a alguém: a igreja de Éfeso, Apocalipse 2. A segunda categoria de promessas encontrada na Bíblia são as promessas condicionais. Uma promessa condicional é aquela que se baseia no cumprimento de algumas condições específicas ou pré-requisitos por parte do crente para que a promessa seja cumprida por Deus. Há condições que você deve cumprir antes de receber qualquer benefício que tenha sido prometido. Essas promessas são especialmente úteis para motivar a nós e a nossos filhos na obediência a Deus. Busque por alguma relação do tipo se, então, expressa de modo claro ou não nos textos bíblicos. O, entre aspas, se é a sua responsabilidade e o, entre aspas, então é o que Deus fará, a sua parte. O exemplo clássico desse tipo de promessa para filhos é Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Outros exemplos incluem Mateus 6, 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando você procurar pelas promessas, lembre-se também das promessas negativas, os avisos sobre as consequências do pecado, tais como Gálatas 6,7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Uma promessa como esta pode ser aplicada em todas as 4 fases de 2 Timóteo 3,16 e, assim, o ajuda a motivar seus filhos no fortalecimento do seu caráter. Ferramentas úteis para o estudo bíblico. Nota do editor. Algumas das ferramentas mencionadas pelo autor não estão disponíveis na língua portuguesa até o momento da edição deste livro. Entre elas estão The Treasury of Scripture Knowledge, o Tesouro do Conhecimento das Escrituras, Nave's Topical Bible, a Bíblia Tópica de Naves, The Expositor's Bible Commentary, o Comentário da Bíblia de Expositores, International Standard Bible Encyclopedia, a Enciclopédia da Bíblia Padronizada Internacional, Zondervan Pictorial Bible Dictionary, o Dicionário de Imagens da Bíblia Zondervan e outras. Quando possível, mencionamos obras semelhantes que atualmente podem ser encontradas em nosso idioma. Outro ingrediente essencial para o uso das Escrituras como um manual de instruções para a vida e para a criação de filhos é familiarizar-se com uma variedade de ferramentas úteis para o estudo bíblico. Concordâncias bíblicas, bíblias de estudo, enciclopédias e dicionários bíblicos, comentários bíblicos, bíblias eletrônicas, autores puritanos cuidadosamente selecionados, outras ferramentas úteis do tipo 2 Timóteo 3,16. Concordâncias bíblicas. O primeiro procedimento para o estudante da Bíblia é normalmente uma concordância bíblica. Ela ajuda a encontrar palavras específicas usadas em uma determinada tradução da Bíblia. Embora não seja exaustiva, a chave bíblica pode ser muito útil para este propósito. Um material mais completo é a Concordância Bíblica Exaustiva da editora Agnus. Bíblias de estudo. Bíblia Anotada Expandida de Charles T. Ryrie, editada pela SBB, a Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças da editora Agnus e a Bíblia Thompson da editora Vida oferecem um bom número de versículos sobre uma variedade de tópicos relacionados às crianças. Enciclopédias e dicionários bíblicos. Obras como o Novo Dicionário da Bíblia da editora Vida Nova e o Novo Dicionário da Bíblia da editora Agnus são úteis para a compreensão da história e do contexto específico das passagens. Também dicionários de línguas originais, tais como o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento e o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, publicados pela editora Vida Nova, são muito úteis para a compreensão de significados amplos e mais próximos de palavras específicas no original. Comentários bíblicos. Comentários individuais de um livro da Bíblia são valiosos.
pois ajudam a entender o significado de passagens específicas, bem como auxiliam a verificar a sua interpretação. Se você ainda não tem um, recomendo que adquira 1 ou 2 comentários sobre o livro de Provérbios, uma vez que, como pai, você recorrerá a esse livro constantemente, em especial durante a adolescência. Talvez você queira obter uma série de comentários de todos os livros da Bíblia. Bíblias eletrônicas. O crescente número de softwares de Bíblia é ao mesmo tempo estarrecedor e empolgante. Se você tem um computador, esses recursos pouparão tempo e dinheiro, bem como proverão a você ferramentas que o ajudarão numa interpretação mais adequada das Escrituras. Uma Bíblia eletrônica confiável inclui concordâncias, bíblias de estudo e pelo menos um comentário completo da Bíblia. Algumas também contêm um bom dicionário bíblico. Autores puritanos cuidadosamente selecionados. Entre meus recursos favoritos para entender o assunto do pecado, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, estão alguns escritores puritanos. Esses homens viveram e ministraram para pessoas antes do advento da psicologia clínica moderna e, consequentemente, não escreveram sobre os distúrbios psicológicos da mente, mas sobre os distúrbios espirituais da alma. Com raras exceções, a mais notável exceção é a dependência deles e a crença na teoria da personalidade de Hipócrates, que você deve conhecer como os 4 temperamentos. Há outros problemas com alguns dos puritanos, de forma que é igualmente necessário ser cuidadoso para não absorver as deficiências doutrinárias à medida que a lê. Com raras exceções, não há insinuações de psicologismo barato em seus escritos. Encontrei autores puritanos como Richard Baxter, William Gouge, Jeremiah Burroughs, Edward Reynolds e Octavius Winslow, ao mesmo tempo úteis e intelectualmente instigantes, especialmente quando diagnosticam problemas biblicamente. Não apenas seus escritos sobre o período da Reforma, puritanismo, podem ser úteis, como seus sermões, caso você os encontre. Outras ferramentas úteis do tipo 2 Timóteo 3,16, enquanto desenvolve sua habilidade pessoal para estudar a Bíblia, você pode se beneficiar do trabalho de outros que tiveram tempo para localizar e sistematizar porções das Escrituras em categorias úteis. Veja apêndice F para informações sobre os editores. Nota do editor. Neste tópico específico, o autor igualmente cita obras que não estão disponíveis em nosso idioma até o presente momento. São elas For Instruction in Righteousness, de Pam Foster, Quick Scripture Reference for Counseling, de John G. Crewes, The Christian Counselors, New Testament e What to Do on Thursday, de J. E. Adams. Mantivemos a única obra mencionada pelo autor disponível em português. Eureka! Ao chegarmos à conclusão deste pequeno livro, gostaria que você considerasse uma última passagem das Escrituras. São os 5 primeiros versículos de Provérbios, capítulo 2. À medida que você lê este parágrafo, preste atenção no versículo 4. Ao terminar a leitura, farei a você as últimas perguntas. 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. 3. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz. 4. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Esta passagem fala do que deve ser feito para adquirir a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Minha pergunta é, por que prata e não ouro? Por que este versículo diz para procurar a sabedoria como prata, em vez de ouro? O ouro não foi sempre mais precioso e valioso que a prata? A melhor resposta que ouvi a essa pergunta estava relacionada à escavação geológica. Enquanto o ouro pode ocasionalmente ser encontrado nas regiões mais superficiais da Terra, a prata precisa sempre ser minerada. Você tem que cavar para encontrá-la. E normalmente terá que cavar fundo se quiser achá-la. Pois, se vocês querem ter filhos sábios, como mencionado no primeiro capítulo deste livro, vocês precisarão trabalhar duro para fazerem o que foi sugerido neste capítulo. Terão que cavar, cavar e cavar na palavra de Deus para extrair os tesouros que transformarão seus filhos. Muito mais poderia e deveria ser escrito sobre as aplicações práticas de 2 Timóteo 3,16 para a criação de filhos. Mas entendemos que estes capítulos bastam.
Agora que você tem novas ideias, meu desejo é que você tenha ganho mais ferramentas para fazer sua própria pesquisa. Você estará apto para desenvolver aplicações novas e empolgantes das Escrituras em todas as 4 categorias proveitosas, à medida que você depende, em oração, do ministério de iluminação do Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe ricamente à medida que investe o seu tempo e seus esforços usando a Bíblia de forma mais zelosa e eficaz na criação de seus filhos. Boa caçada, boa escavação. Final do capítulo 7, final do livro de O Caminho para o Filho Andar, como usar as Escrituras no treinamento dos filhos. Parabéns!